Queridos amigos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Sintam-se acolhidos por todos nós, pela espiritualidade que os recebe com muita alegria. Hoje é um dia muito especial, que o Ezio está igual aos bons vinhos, né? Cada dia é melhor, melhora com o tempo. Isso aqui que nós tivemos foi um show de prece, né? Porque não tem como sentir-se enlevado com essas músicas maravilhosas, com essa voz tão terna e cantando e saindo do coração. Fiquei imaginando se estava todo mundo sentindo o que estava acontecendo aqui a nível espiritual enquanto ele cantava. Muito bonito. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando as nossas reflexões e esses momentos de muito aprendizado e muita paz. O tema de hoje é os benefícios da prece. Estão nos capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conta-nos André Luiz de uma experiência maravilhosa que ele teve quando ele foi acompanhando o seu instrutor, Aniceto, em visita a um posto de socorro no plano espiritual. Nesse plano de socorro eram acolhidos espíritos que, após o seu desencarne, permaneciam adormecidos, num sono profundo e totalmente imobilizados, como se fossem múmias, e eram acometidos de terríveis pesadelos. E esse poço socorria essas entidades que foram criaturas que nunca se dedicaram à prática do bem, nem à melhoria de si mesmos, porque eles acreditavam que a morte era o fim de tudo, era o nada, era o sono eterno. Então, acreditando nisso, eles desencarnaram e realmente continuaram dormindo, imobilizados, como que magnetizados pela negatividade e pela rigidez das crenças que eles cultivavam. E no dia que o André Luiz foi fazer a visita, estava também em visita ao posto Ismália. A Ismália era esposa do dirigente do posto, Alexandre. E a Ismália, como ela conseguiu uma evolução espiritual mais rápida do que o marido, ela morava num plano espiritual superior ao dele. Então, naquele dia, ela foi visitá-lo. E com ela foram as senhoras amigas dela. Então, estavam todos lá, Aniceto, André Luiz e o grupo, Ismália e as suas companheiras, e os colaboradores do grupo, que também ficavam cada um no seu posto de trabalho, ao lado daquelas criaturas adormecidas. Quando eles chegaram, Alexandre avisou que seria aquele o momento da prece no posto de socorro. E coube a Ismália fazer a prece. E com indefinível delicadeza, ela começa a orar, sendo acompanhada mentalmente por todos os que estavam ali presentes. Mentalmente, todos repetiam as suas palavras, imprimindo um elevado ritmo e harmonia a cada expressão, a cada ideia, a cada som, e assim conseguindo uma só vibração,
para se beneficiarem com os resultados da prece coletiva, porque a prece coletiva ela é mais abrangente do que a prece individual. Então, seguindo as instruções do próprio Alexandre, eles faziam esse exercício de repetirem mentalmente, palavra por palavra, mas na mesma vibração. Então, quando Ismália faz uma primeira pequena pausa, André Luiz observa que ela tinha se transfigurado. Todo o seu corpo irradiava uma luz diamantina, exceto no seu cardíaco, no seu peito, onde parecia ter uma lâmpada acesa. Tamanha era a luz que ela tinha no peito. E todos os presentes também emitiam luz. Depois da Ismália, as suas companheiras emitiam uma luz quase tão brilhante quanto a dela, só que numa tonalidade azul. E todos aqueles presentes emitiam alguma luz, não tão intensa, mas todos colaboravam com a sua vibração. Vocês podem observar nesse slide que cada um era rodeado pela luz que ele próprio irradiava, e cada um numa tonalidade. E foi aí que André Luiz observou que do alto caíam flocos esbranquiçados e que atingiam apenas aquelas pessoas que estavam em oração, não os que dormiam, apenas os que faziam a prece. E ao mesmo tempo que os flocos caíam sobre eles e desapareciam, como se tivessem sido absorvidos, ao mesmo tempo saía da testa e do peito de cada um bolhas de luz. Pode passar. Agora não são mais flocos, são bolhas de luz que saíam das suas testas e dos seus cardíacos. E essas bolhas se elevavam e iam atingir suavemente os adormecidos. Era o tratamento. Então, cada um colaborava de acordo com aquilo que produzia. As bolhas que a Ismália emitia eram as mais brilhantes, as mais velozes e atingia um número maior de doentes de uma só vez. Depois, num grau menor, vinha as de Aniceto e de Alexandre e depois o resto do grupo. Todos emitiam as mesmas bolhas brilhantes, cada um na sua capacidade. Então, André Luiz comenta que Aniceto percebeu o quanto ele ficou espantado com aquele fenômeno, né? E disse então para ele, André, na prece nós encontramos uma produção muito elevada de elementos força. Os recursos chegam na mesma quantidade para todas as pessoas, mas cada um tem uma capacidade para absorver. Cada um tem uma capacidade para receber. Essa capacidade é uma conquista individual. Então, cada um de nós pode auxiliar o próximo e participar da providência divina de acordo com as conquistas evolutivas que já tenha feito durante a vida. Olha que maravilha! Por que eu estou contando isso? Porque, ressalvadas as devidas diferenças, o mesmo acontece aqui. Vocês pensem nos benefícios da prece de Ismália.
né? E ressalvadas as devidas proporções, o mesmo acontece aqui, durante a prece, durante a palestra e na hora do passe. E o Aniceto disse para o André Luiz: Deus ajuda o homem através do homem, a alma através da alma. E assim cada um colabora conforme as suas conquistas. Então, como nós então sabemos que Deus ajuda o homem através do homem, nós temos que estar preparados para participarmos desse processo. E todos nós estamos aqui buscando, desejando, acreditando que vamos conseguir a ajuda de Deus para as nossas vidas. Sim ou não? Sim, né? Então nós precisamos estar preparados para receber essa ajuda. Para quando essa ajuda chegar, nós sermos capazes de ser receptivos a ela. Então, se na hora da prece, na hora do canto, nós nos entregarmos ao canto, nós estaremos recebendo, porque os recursos estão aqui. Na hora da prece, se nós repetirmos mentalmente as palavras de quem está fazendo a prece, nós vamos imprimir uma só vibração a essa prece e vamos tornar mais receptivos aos benefícios dessa prece. Aqui na hora da palestra, se nós estamos receptivos ao aprendizado, nós estamos nos preparando para participarmos desse processo. E na hora do passe, da mesma forma. Porque Deus nos socorre, mas espera que nós façamos a nossa parte. Quando nós chegamos a essa casa, gente, e nós passamos pela conversa fraterna, qual a primeira recomendação que nos é feita? O que é primeiro pedido para que a gente faça? Quem se lembra? Quem já passou por lá? Quem passou, levanta a mão para mim. Você passou, Sebastião, seu Carlos passou, eu passei. Qual que foi a primeira recomendação, Ézio, que você teve quando você passou por lá? Praticar o quê? A prece diária. A prece diária. Foi o primeiro pedido e é a primeira coisa que nós que estamos buscando a ajuda do alto devemos praticar. Porque sem a prece nós não temos os benefícios da prece. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus em que Jesus estava em público e um homem se aproxima dele, se ajoelha e diz: Senhor, tende piedade do meu filho, que é epilético e sofre muito, porque ele cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu já o levei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus então responde: ó raça incrédula, até quando eu vos sofrerei? Até quando eu vos suportarei? Trazei-o a mim. O pai levou o menino, Jesus repreendeu o espírito que estava com ele e ele ficou curado. Então os discípulos foram até Jesus e perguntaram: por que é que nós não conseguimos curar o menino? E Jesus respondeu: foi por causa da sua pouca fé. Porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: transporta-te daqui para ali,
e ele se transportará. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Então, esse espírito que estava com o menino, ele não podia ser expulso, senão à custa de oração e jejum. Jesus dizendo para os discípulos. O jejum era uma prática dos judeus que eles faziam para demonstrar a sua humildade e a sua obediência a Deus. Mas hoje nós entendemos o jejum como uma atitude nossa, consciente e voluntária, em que nós afastamos de tudo aquilo que nos desequilibra. Então seria o jejum da maledicência, o jejum do ódio, o jejum da preguiça, enfim, o jejum de todas as coisas que nos fazem mal. Então nós aprendemos nesse ensinamento de Jesus que nenhum mal pode permanecer em nós se nós nos fortalecermos na prece e no jejum. Nenhum mal, nada nos será impossível, não é? Comecemos então por vigiar os nossos pensamentos. Quando nos ocorrem aquelas ideias perturbadoras, aquelas lembranças infelizes, vigiar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, quando a fala de alguém nos irrita, vigiar as nossas atitudes mesmos, quando nós nos sentimos atraídos por algum vício. Quando essas coisas acontecerem, busquemos a prece, a boa leitura e sejamos úteis. Nos entreguemos ao trabalho, né? A prece, meus irmãos, é o fio que liga a criatura ao Criador. Ela é a filha predileta da fé. Orando, nós desenvolvemos a fé e com fé nós tudo podemos. Mas nós temos muita dificuldade de cultivar a prece, é ou não é? Ou pelo menos temos dificuldade de cultivá-la com a disciplina necessária. Falta tempo, faltam palavras, falta concentração, e a gente fica perturbado. E fazer uma prece é algo tão simples e ao mesmo tempo parece tão difícil. Por que parece tão difícil? Porque nós estamos ainda com hábitos muito cristalizados das nossas culturas religiosas que nós trouxemos, em que nós aprendemos a fazer preces verbais, fórmulas verbais decoradas, né? Coisas, e a gente repetia aquilo 10, 20 vezes para salvar dos nossos pecados, mas aquilo não tinha nada a ver com o nosso sentimento e nem com o nosso coração. A gente ia repetindo automaticamente, maquinalmente, sem ter nada a ver com o nosso sentimento. Então, hoje, nós sentimos dificuldades de abrir o coração e falar com Deus da nossa intimidade, do nosso sentimento, das nossas dificuldades, das nossas falhas, das nossas fraquezas, e pedir ajuda ao Pai. Nós temos essa dificuldade, né? Mas nesse capítulo do Evangelho, Jesus nos ensina a orar. Ele estava orando no monte quando os discípulos chegaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar.
os discípulos disseram. E Jesus resumidamente disse aos discípulos: e vós, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos pelos homens. Entra no teu aposento, fecha a porta e ora em secreto ao vosso Pai. E quando orardes, não faleis muito. E se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe. E Jesus propôs então a parábola do fariseu e do publicano, dizendo: entraram 2 homens no templo para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu, cheio de si, entrou bem lá para frente para o altar e foi orar. E ele orou dizendo assim: graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como uns que são ladrões, nem como outros que são adúlteros, e nem como outros que são injustos, como certamente é esse publicano que aí está. E o publicano orou sem ousar levantar a cabeça para o alto. Orou batendo no peito e dizendo: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. E propondo essa parábola, Jesus disse: todo aquele que exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será rebaixado. Então, foi assim que Jesus ensinou os discípulos a orarem. O que é orar ao Pai em secreto? O que é esse aposento que ele manda fechar a porta? É preciso de eu ir a uma igreja, a um templo, para eu orar ao meu Pai em secreto? Não, não. Esse aposento que Jesus me manda entrar é na minha intimidade, é lá no meu coração, é lá na minha alma, onde estão aquelas coisas que eu não digo para ninguém, que ninguém sabe, as minhas dores, as minhas alegrias, os meus sucessos, as minhas frustrações, que eu nunca dividi com ninguém, mas eu vou dividir com o Pai. Isso é orar em secreto. É falar daquilo que nos vai no sentimento, daquilo que nos vai na alma. É ter um diálogo, uma conversa. Não é falar nada decorado. Esse aposento é o nosso coração. É a nossa intimidade, que nem mesmo nós ainda conhecemos completamente. E depois ele fez outra recomendação. E quando orardes, não faleis muito. Por quê? Porque não é pelo número de palavras que nós seremos ouvidos, mas pelo sentimento, pela verdade que elas carregam. Tanto que a gente colocou na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, a prece, ela deve ser clara, simples, concisa, mas deve ser a nossa verdade e os nossos sentimentos colocados ao Pai. E Ele vai nos responder. E cada palavra que nós falarmos ao Pai deverá fazer vibrar uma fibra do nosso coração. O que mais que Jesus falou para os discípulos? E se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes.
Porque uma prece, para ser agradável a Deus, ela não pode ser dita de um coração que tem um sentimento contrário à caridade, que é a mágoa, que é o ódio, que é o rancor. Como é que eu, precisando do perdão de Deus, não vou perdoar o meu irmão? Se Deus me perdoa todo dia, toda hora, como que eu posso ficar presa, aprisionada ao rancor? Não, liberte-se. Liberte-se da mágoa. Liberte-se do rancor. Haja com a inteligência que Deus lhe deu e perdoe. E, finalmente, depois da parábola do fariseu e do publicano, ele diz: todo aquele que exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O que ele quis dizer? Que nós devemos orar com humildade, como fez o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. E mais para frente, ele diz ainda: e todas as coisas que pedirdes orando, crede que haveis de ter. E aí nós precisamos fazer uma reflexão. Deus sabe das nossas necessidades? Sabe, não sabe? Mais do que nós? Muito mais do que nós, não é? Então Deus, sabendo das nossas necessidades, em sua onisciência, Ele sabe tudo e muito mais que nós jamais saberemos. E na sua suprema bondade, deixa de nos dar aquilo que seria prejudicial à nossa evolução, igualmente como um pai terreno, que é muito menos do que Deus, recusa a um filho aquilo que seria contrário à sua correta educação. Se o seu filho de 10 anos falar: pai, eu não vou mais à escola, você vai permitir? Pai, eu quero o seu carro, vou dirigir seu carro, você vai permitir? Então, se a gente sabe conduzir para não levar os filhos para um caminho equivocado, Deus também faz isso por nós. Então, Ele nos concede em tudo que nós pedimos. Quando nós pedimos a coisa errada, Ele nos dá sim. O que Ele nos dá? Coragem, paciência, resignação, boas ideias, através da intuição, da inspiração dos bons espíritos, para nós vencermos as nossas dificuldades, os nossos problemas de todos os dias. Mas Ele deixa para cada um de nós o mérito da ação. Deus assiste aquele que se assiste, e não aquele que cruza os braços e fica esperando que o outro faça tudo por ele. Se nós pedimos para Deus saúde, Ele vai nos dar saúde? Vai sim. Se nós combatermos a gula, combatermos os vícios, nós nos esforçarmos para fazer os exercícios físicos que são necessários, então Ele nos concede, sim, todos os meios para alcançar uma boa saúde, mas cabe a cada um de nós o mérito da ação. Nós precisamos buscar o auxílio que nós precisamos. Se eu peço para Deus, eu quero ter sucesso profissional. Amanhã o telefone lá de casa vai tocar em uma multinacional, falar assim: ô Linês, eu tenho aqui uma vaga para você, é o seu perfil. Você pode começar amanhã.
Não. Deus vai me dar a possibilidade de estudar, e estudar, e estudar, e estudar, até eu estar preparada para ter aquele emprego que eu sonhei. Aí todo mundo fala que sorte, né? Não. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. A oportunidade surgiu, a pessoa está preparada e a coisa acontece. Não é um milagre. Olha lá, Deus não concede milagres sem esforço. Isso não existe, né? Deus assiste aos que fazem um bom uso das suas faculdades. É para isso que Ele nos dá inteligência, que Ele nos dá o livre-arbítrio, enfim, todos os recursos para a gente evoluir. Então, ele realiza a máxima, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Porque a prece, ela não anula a lei de causa e efeito. Então, a criatura, ela deve aprender as consequências de tudo aquilo que ela fez e deixou de fazer na vida, né? Ela tem que aprender, colher os resultados e aprender. Algumas pessoas, então, vão alegar assim, então não adianta fazer prece, buscar os benefícios da prece, porque ela não revoga os desígnios de Deus. Mas nem tudo está fadado a um determinismo fatal. Não. Lógico que as leis naturais, as leis divinas são imutáveis. E elas regem o conjunto. Mas, em particular, Deus nos dá livre-arbítrio, nos dá inteligência, e nós, através do livre-arbítrio e da inteligência, nós mudamos a nossa vida todos os dias. O que eu vivo hoje é resultado do ontem. O que eu vou viver amanhã é resultado do hoje. Então, a gente não pode ficar achando que tudo é fatalismo, que tudo é determinismo. Não. Nós temos participação nisso aí. E aí não é lógico nós imaginarmos, eu vou pedir a Deus e Ele vai me dar. Não, não basta pedir para receber. Tem que pedir, batalhar e conquistar. E nem acusar a divina providência, não, Deus não atende, eu não vou rezar para quê? Né? Ele sabe o que eu preciso. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser não dar, Ele não dá. Mas e aí? A hora que você precisar de coragem, a hora que você precisar de força, porque se não fosse tudo isso que a gente recebe, sem saber, né? Igual a gente respira 24 horas por dia e nunca lembra que existe o oxigênio que a natureza nos fornece. E a gente judia da natureza, sem pensar nisso. Então, é através da prece, com os benefícios da prece, que nós temos sustentação para ir à luta todos os dias. Sem ela, nós seríamos muito mais frágeis. A eficácia da prece é inegável, mas entre o pedido e o atendimento, a nossa vontade tem que se movimentar buscando aquele recurso pedido, como aquele homem que estava no deserto, quase morto de sede, e ele faz uma prece pedindo a Deus para encontrar água, e Deus intui, através dos espíritos amigos, o intui a caminhar em determinada direção. Se ele não caminhar, a água não virá até ele. Ele tem que caminhar, ele tem que saber ouvir
e saber fazer a parte dele, né? Então, esse estímulo a essa ação pessoal deixa muito claro, gente, que a prece é uma atitude muito ativa, não é? A prece não é a gente se retirar do mundo e se isolar e ter uma vida de ermitão, né? Só reservada à prece. Não, não é isso não, porque isso nada de bom produz, e não fazer o bem já é um mal. Então nós temos mesmo que agir. A prece são aqueles momentos breves no nosso dia a dia, em que a gente se recolhe lá no nosso íntimo e faz aquela ligação com o nosso Pai. Aquela ligação em secreto. São momentos rápidos em que a gente pode refletir sobre os próprios acontecimentos da vida e buscar aprender com eles, né? E também muito importante lembrar que tudo o que nós fazemos com amor, gente, é uma prece. O nosso serviço doméstico, o nosso serviço profissional, né? Aquela palavra de conforto, a visita a um doente, aquele sorriso amigo, aquela palavra de ânimo, tudo isso transporta nossas vibrações, nossas energias e podem beneficiar o outro, né? Pode beneficiar o outro. Então, tudo isso é uma prece. Mas isso, a gente agir, não nos dispensa de nós uma horinha pararmos e fazermos aquela ligação com o nosso Pai. Aquela ligação íntima com o nosso Pai. Divaldo Franco conta que até hoje a sua mãe desencarnada, quando ele está se preparando para dormir, ela chega e pergunta: você já orou, meu filho? Ele então responde: mãe, mas o meu dia foi uma prece. Ela fala: ótimo, meu filho, coroe com outra. Não deixe de orar antes de dormir, meu filho. Então, gente, em prece, o pensamento viaja pelo universo a 300.000 quilômetros por hora. Isso não é uma afirmação mística, é pesquisa científica. Assim como é pesquisa científica, a verificação de alterações neurológicas no cérebro daquelas pessoas em prece. E as pessoas que cultivam a crença em Deus e a prece são aquelas pessoas que têm maior resistência ao estresse, aquelas pessoas que se recuperam mais depressa das cirurgias, são aquelas pessoas que têm maior ânimo e têm bom ânimo também, têm uma boa autoestima, porque acreditam que uma força maior estará sempre ao lado delas, estará sempre com elas. Então, a prece é esse canal divino que propicia que a gente possa receber todas as bênçãos do alto. Através da prece, nós nos fortalecemos interiormente, nos tornamos receptivos ao amparo dos amigos espirituais, dos benfeitores, que em nome de Deus nos sustentam, nos inspiram, para que nós nos mobilizemos em busca dos recursos que Jesus nos ensinou no pedir e obtereis.